Olá, o vídeo já vai começar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar. Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim, eu sou o Matheus. Estou aqui hoje para gravar mais uma reflexão e nós vamos falar sobre a relação entre obediência e sentimento. E hoje em dia, em muitas palestras, em muitas pregações e várias instruções sobre nós sermos movidos e viver por conta dos nossos sentimentos, das nossas emoções, sermos guiados pelo nosso coração. Mas também, em contrapartida, vemos o que Jesus fala sobre isso na sua palavra, sobre nós não sermos guiados somente pelos nossos sentimentos e emoções. O problema é quando os sentimentos tomam uma proporção em que eles se tornam muito mais importantes na nossa vida do que as nossas decisões movidas simplesmente pela razão ou pela obediência. E eu gostaria de ler com vocês um texto que está no profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de 9 a 10. Diz assim: O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Temos vários exemplos na Bíblia em que nós vemos sobre o cuidado que nós devemos ter para não sermos engolidos pelos nossos sentimentos, que muitas vezes nos levam para longe de Deus por conta das nossas ambições egoístas e por conta da nossa limitação quando nos movemos nesse sentido. E o contexto em que acabamos de ler, o profeta estava exortando o povo por conta de desobediência, que fez com que o povo se afastasse de Deus e ainda existia uma discórdia entre eles. Então, muito cuidado com fazer o que eu sinto vontade, sinto que é para fazer isso, sinto que é para ser de tal forma. Então, eu sei que nós, não quero dizer que nós não vamos fazer nada do que sentimos. O que eu quero ressaltar é que nós precisamos avaliar muito bem os nossos sentimentos e as nossas motivações em fazer as coisas simplesmente pelo fato de sentir. Mas nós precisamos lembrar que às vezes precisamos fazer algo porque já nos foi ordenado para que se fosse feito. Eu sei que os nossos sentimentos foram criados e dados por Deus para nós. O problema é quando eles nos dominam e fazem com que todas as nossas decisões e escolhas se tornam baseadas nos nossos sentimentos. Por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes os nossos sentimentos nos afastam de Deus. E isso faz com que nós deixamos muitas vezes de obedecer por conta daquilo que sentimos. E isso precisa estar muito claro para nós, que nós iremos em muitas vezes obedecer, mesmo sem sentir vontade de fazer aquilo. E eu gostaria que você avaliasse isso, se fizesse essa pergunta: será que eu tenho feito somente o que eu sinto vontade? Qual é o propósito de obedecer a Deus? Nós precisamos entender que a obediência é um presente de Deus para nós, que gera na nossa vida proteção, submissão. Precisamos entender que a obediência a Deus e a sua palavra é uma bênção na nossa vida. A obediência às autoridades constituídas por Deus é proteção e bênção nas nossas vidas. Eu e você precisamos obedecer a Deus, mesmo sem sentir vontade. Isso é para que possamos viver bem e ainda, se nós perseverarmos, isso se tornará um prazer na nossa vida. A obediência deve vir antes do desejo de fazer algo movido pelo nosso sentimento. Vamos ler alguns textos bíblicos que falam sobre viver em obediência, em que Jesus nos disse, em João 14 e 15. João 14, versículo 15 diz: Se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. O 21 diz: Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. O 23 também. Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. E nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, estas palavras são minhas e elas vêm do Pai que me enviou. João 15,
Versículo 10 diz: quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. O 14 diz: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Obedeça acima dos seus sentimentos. Deus abençoe você.